30 de março é o Dia Internacional do Transtorno Bipolar. As instituições e sociedades relacionadas ao tema escolheram esse dia por ser a data de nascimento do Vincent van Gogh, que, por especulação dos especialistas da psiquiatria, é considerado uma provável vítima da bipolaridade. E foi nesse dia, no ano de 2017, que aconteceu uma campanha na Austrália chamada Blow Bubbles for Bipolar. A ideia era chamar a atenção nas redes sociais. Para isso, tentaram juntar o máximo de pessoas possível para soprar milhares de bolhas de sabão e fazer bombar a hashtag Bipolar Bubbles. E olha só como são as coincidências do mundo. Se eu tivesse que apontar uma personagem de desenho animado que apresentasse sinais de bipolaridade, definitivamente seria ela. Bubbles, ou como a chamamos aqui no Brasil, Lindinha. Para alguns pode parecer exagero achar que um programa para crianças discutiria um problema tão complexo, mas Meninas Superpoderosas é uma série que sempre teve uma outra camada de interpretação mais adulta. Já no segundo episódio, exibido em 1998, a paternidade é perfeitamente representada pela forma como o professor se mostra inabalável na frente das meninas, mas depois que as põe para dormir, e apesar de a nova versão ter alguns episódios bem bobinhos e de eu achar o visual dos personagens secundários e dos cenários bem genéricos em relação à primeira série, a nova versão de Meninas Superpoderosas tem muitos pontos positivos, como por exemplo o humor visual em piadas como essa. Vocês já têm, vocês já têm, vocês já têm. Tá bom, pedra, papel e tesoura. Vai, pedra, papel, tesoura. Tesoura? Caramba, eu sempre perco esse jogo. E as mesmas mensagens subliminares reflexivas e críticas que a série antiga tinha. É nesse contexto que a dita bipolaridade da Lindinha vem à tona. É claro que ela não é bipolar de verdade, pelo menos não é possível afirmar isso só pelo que vemos na série. É que a gente tem o costume de banalizar transtornos mentais e qualquer mudança de humor um pouco mais drástica já é considerada bipolaridade pelos psiquiatras formados pelo Google. Mas existem duas grandes evidências que descartam completamente o diagnóstico de bipolaridade no caso da Lindinha. A primeira delas é a mudança rápida de humor. A bipolaridade é a oscilação entre os estados de depressão e mania. A depressão a gente já conhece bem e sabemos que é um quadro de tristeza profunda. Já o estado maníaco é o contrário disso. Trata-se de uma euforia fora do comum que causa insônia, distração, irritação, autoestima inflada e por aí vai. A questão é que em pessoas bipolares essa mudança de um extremo para outro não acontece rapidamente. Existem os episódios mistos, que é o nome que se dá para momentos em que há sinais tanto de depressão como de mania, mas isso é um pouco mais raro de acontecer. Geralmente, os episódios depressivos e maníacos duram semanas ou até meses. Esse não é o caso da Lindinha. Assim como muitas pessoas que se dizem bipolares, as mudanças de humor dela acontecem o tempo todo e muito rápido. Às vezes, no mesmo episódio em que vemos um lado mais doce dela, também vemos outro mais agressivo e destrutivo. A segunda evidência de que a menininha superpoderosa provavelmente não seja bipolar é que as oscilações nas pessoas com esse transtorno não necessariamente têm uma razão para acontecer. Elas são fruto de um desequilíbrio químico no cérebro. Mas a Lindinha muda de humor por motivos bem claros. Ela fica revoltada e agressiva quando é contrariada, e fica bobinha e ingênua quando não quer se importar com coisas que não dizem respeito às suas prioridades. Esse comportamento dela é, na verdade, uma consequência da falta de maturidade para lidar com as frustrações e críticas. Por isso, ela frequentemente se mostra uma pessoa dramática e manipuladora quando as coisas não são como ela gostaria que fossem. O quê? Mas eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Vocês não podem tirar ele de mim. Já se perguntaram o que é a amizade? Ai, vai começar. E o que acontece quando uma pessoa assim encontra alguém como o Donnie, o cavalinho carente de autoestima extremamente baixa? Quando a Lindinha o encontra pela primeira vez, acha que ele na verdade é um unicórnio. Ao descobrir que não é, ao invés de aceitá-lo, ela propõe levar ele para o professor para que seja transformado em um. Ele aceita sem pensar duas vezes. E mesmo quando o professor mostra todos os possíveis efeitos colaterais da transformação, entre os quais está a dor eterna, ele ainda assim quer seguir em frente. A verdade sombria por trás desse episódio é que a Lindinha nunca amou o Donnie de verdade, só queria transformá-lo para que ele se tornasse alguém que ela pudesse usar como troféu. Você vai ser um unicórnio de verdade! E eu vou ser amiga de um unicórnio de verdade! E todos vão ver que estavam muito errados! Parabéns, Lindinha, você é uma gênia! Ela até tenta fingir dizendo que é pro bem dele, mas no fundo nós sabemos que ela só está pensando em si mesma. Ele precisa disso! Eu
preciso disso! Por outro lado, o cavalinho não tem respeito algum pela própria identidade, pelo próprio corpo. Ele se entrega completamente para ser usado, transformado, deformado, tudo para satisfazer as vontades de uma pessoa que ele acha que se importa com seu bem-estar. E é claro que ele vira um monstro no processo. Com vergonha de si mesmo, com vergonha do que se tornou, frustrado com todas as expectativas que tinha sobre o futuro com alguém e por ter colocado a sua identidade em xeque, apostando nesse futuro. Talvez a Lindinha nem soubesse do que estava fazendo. Desde a infância a gente tem esse mecanismo de ser doce e agradável para conseguir o que queremos. O problema é que às vezes a gente continua reproduzindo esse comportamento infantil depois de crescidos. Mas é preciso amadurecer, não é mesmo? É preciso assumir o controle das nossas atitudes em relação ao que sentimos. É preciso ter a responsabilidade de não nutrir expectativas sobre o outro que ele jamais poderá suprir. Amar as pessoas pela ideia que construímos delas é o mesmo que desprezá-las pelo que elas são de verdade. E em toda a minha breve vida, eu nunca soube de um relacionamento saudável que tivesse nascido nessas condições.